Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 12 de janeiro de 2023, uma quinta-feira. Vamos logo ao título, que nos ajuda a entender, a proposta do título, ajudar a entender o que vai acontecer, os textos, a leitura, a reflexão. O que Deus Javé espera que façamos? O que Deus Javé espera que façamos? Tem algumas igrejas que, quando alguém vai se tornar membro, quando explica o que é ser membro daquela igreja para as pessoas, ela explica o que a igreja, ou aquele grupo de pessoas, aquela empresa, às vezes, aquela igreja que é na verdade, empresa, o que aquele grupo econômico espera das pessoas, como membros. Espera as contribuições financeiras em dia, e cada vez maiores. Espera que a igreja se dedique àquela empresa, entidade. Espera que todo mundo obedeça fielmente o que dizem as lideranças, inclusive em política. Espera que elas não questionem a empresa. Isso é uma empresa religiosa, a igreja, né? Uma igreja de verdade, já explica mais profundo. Ou então, o que Deus Javé espera que façamos, elas interpretam como leis, o que não pode fazer. A mulher não pode usar saia assim no joelho, não pode dizer palavrão, não pode ser de esquerda. Isso as falsas igrejas, né, as empresas. Tem igrejas de verdade, as igrejas de verdade dizem, olha, tudo é possível, tudo é lícito, mas nem tudo convém. As igrejas de verdade tentam ver a partir de Deus e as falsas igrejas a partir de seus interesses financeiros e políticos. E aí existem pessoas que ficam muito confusas entre essas duas propostas. E às vezes por uma interpretação bíblica errada, elas veem a igreja dizendo o que Deus quer que elas façam a partir das leis farisaicas, não a partir de Jesus. Desculpe. Vamos ver se tem água na cuia de chimarrão. Então, mas o que Deus quer que nós, como indivíduos, façamos, nós como grupos sociais, e nós como humanidade, toda a humanidade. Por isso, lá nos textos, no último texto, principalmente Gênesis, vai falar que existem outros povos. Bem, eu tenho uma furada no texto ali, que eu vou mostrar para vocês. Eu não quero falar mal do texto, eu só quero dizer como se lê um texto, tá? Que a gente, por favor, né? Foram textos escritos de memória, muito tempo atrás. E com muitas emendas. Eu vou mostrar quando chegar lá, e não é para a gente levar a mal. É para a gente tentar entender realmente o texto. Entender realmente. E ver ele a partir do profundo, da mensagem central da Bíblia, que eu já falei em outro dia. E que é, na verdade, o assunto nosso aqui é a mensagem central da Bíblia,
exatamente para escapar do farisaísmo hipócrita, dos fariseus, dos que usam a religião para enganar as pessoas. E ficar do lado de Jesus e dos profetas. O que nós queremos é ficar do lado de Jesus e dos profetas. E estes dizem o quê? O que Deus, Javé, libertador dos escravos do Egito, espera que façamos. O primeiro versículo para o dia de hoje, Deuteronômio 10, versículo 12. E agora, Israel, povo de Deus, o que o Senhor requer de vocês não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que é esse temer e amar a Deus de todo o coração e de toda a alma? Essa é a questão. Será que são as leis da igreja e dos fariseus bíblicos? As leis de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que dar o dízimo. Será que é isso? É isso que ele quer que façamos? Não tem nada, não tem uma outra coisa, já que é o Deus Javé, libertador dos escravos? Essa é a pergunta. E o segundo versículo, 1 João 2, versículo 5. Quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. O que Deus quer realmente que façamos? Cultivar leis, aparências, obediência cega. A oração vem de Philip Spita. Ele conhece as pessoas no amor, que é fruto do seu amor, e que buscam agradá-lo com determinação, que buscam as outras pessoas movidas por seu coração, que abençoam como ele abençoa e carrega como ele as carrega. Que carrega como ele as carrega. Isso não lembra Jesus? Que carregava as outras pessoas com seus sofrimentos, com as suas carências, com as injustiças que sofriam, com as opressões a que eram oprimidas. Temos que olhar para Jesus para saber o que Deus quer que nós façamos. Para Jesus. O primeiro texto, vamos lá, são textos grandes. O primeiro texto é de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Os nossos dons, né? Porque Deus nos escolheu dons e também com a compreensão do seu amor. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui o apóstolo Paulo vai ter bastante de predestinação, tá? Isto não é comum, eu acho que tem que tomar cuidado com esse negócio da predestinação do apóstolo Paulo. Isso não, o Paulo está errado, tá? Na minha opinião. Isso, sabe, essa predestinação aqui até parece a tal da
lá dos gregos. Puxa, eu sabia a palavra. Que assim, você é feito para isso. Isso é grego, isso não é judaico-cristão não, tá? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo. Aí está tudo bem, conforme o bom propósito da sua vontade. É uma vontade. Paulo confundiu vontade com predestinação. Para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ele quer, através de nós, revelar a sua vontade. Qual é a sua vontade? O reino de Deus. Tá? Ai, cuidadinho com esse negócio de predestinação. Tá? Isso leva a um erro. Vamos falar disso outra hora. Eu tenho que ir rápido. O segundo texto é de Gênesis 4, 17 a 24. Caim, aquele filho que matou o outro filho de Abraão e Sara, de Adão e Eva, Caim, então era o único que tinha no mundo, teve relações com a sua mulher. Que mulher? De onde? Só tinha Adão e Eva. De onde tinha outra mulher? Ela engravidou, deu à luz Enoque. Aí diz ali um monte de filhos, netos, tataranetos que Caim teve. Tal. Não vou ler todos. Tubal-Caim, daí teve uma irmã chamada Naamá, e daí essa era a mulher de Lameque. Lameque tinha 2 mulheres. Tá? Para não ler o texto, porque não vai dar tempo. E o Lameque matou um homem e um menino, e daí ele disse: vou ser 7 vezes amaldiçoado, porque eu matei também uma criança. E também nasceu Sete, um filho que deu, a quem deu o nome de Enos. O Sete teve um filho que deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma história com um monte de coisa assim complicada, porque é uma emenda meio rápido assim de várias histórias. Ficou confusa, tentando dizer assim que um montão de tempo depois de Adão e Eva terem tido aqueles 2 filhos, um matou o outro, e daí casou-se com sua mulher. Mas que mulher? De onde veio essa mulher? Estão entendendo? É história mesmo. Só tentando explicar que um dia se começou a prestar culto a esse Deus Javé. Tá? Mas que havia mais povos na terra e que tinha assassinatos. O que Deus espera que façamos? Nós, todos, como inclusive a humanidade, e pela qual nos chama a trabalhar. A qual ele quer que as pessoas reconheçam em nós o que Jesus foi para as pessoas também. Não é interessante? Um beijo, um bom dia.